Bom, boa noite, bem-vindos à aula 7 da disciplina de Gestão e Análise Estratégica. Hoje, a bibliografia de referência é, mais uma vez, o livro do Barney e do Hestley, do Hit, do Arnold e do Hoskinson, e a gente também tem um capítulo especial hoje do livro do Whittington, né? E o tema da aula de hoje são as estratégias de aquisição e reestruturação do negócio. Ontem a gente viu as estratégias, né, em nível corporativo. A gente falou bastante sobre a diversificação, a gente falou bastante sobre a questão da sinergia organizacional, da questão do compartilhamento de recursos. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essas estratégias de incorporação, de fusão, de aquisição, que é quando o negócio, né, quando a empresa adquire, compra outra ou estabelece uma negociação na qual as duas empresas se fundem em uma só. A partir da segunda metade do século XX, a aquisição ela vai se tornar uma estratégia muito importante no cenário corporativo. E por quê? Porque passou a ser considerada uma estratégia fundamental e necessária para um crescimento sustentável das empresas e para a redução das incertezas do mercado em função das pressões que as empresas sofrem dentro de um cenário hipercompetitivo. Então, a estratégia de aquisição, comprar outras empresas, ela começou a ser utilizada mais como estratégia para crescer o negócio, para reduzir a competição, porque por meio da aquisição, por exemplo, do seu concorrente, você reduz o nível da competição e assim você consegue uma sustentabilidade, um nível de sustentabilidade melhor para o seu negócio, né, de existência dentro daquele mercado. E também como forma de adentrar novos mercados. E aí a questão da tomada da decisão inteligente, né? Em vez da gente pensar em adquirir, em entrar no mercado novo, construindo todos os investimentos a partir da base, pode sair muito mais barato e muito mais interessante para uma organização adquirir uma empresa que já atua naquele mercado dentro daquela estrutura doméstica daquele mercado que você pretende se inserir. Então, as empresas, principalmente as norte-americanas e também empresas europeias, em momentos de crise, em momentos de recessão mercadológica, em momentos de recessão econômica, em momentos de estagnação mercadológica, começou a ser uma estratégia muito recorrente a de adquirir empresas em outros mercados de países emergentes e, ao desenvolver e explorar esses novos mercados, conseguiu obter retornos interessantes para a sua estrutura de capital. Nesse sentido, a dinâmica de competição ela começou a ser incorporada no jogo de aquisições, ou o jogo de aquisições começou a ser um item determinante da estrutura de competição. Conforme as grandes corporações cresciam, mais negócios iam sendo incorporados dentro da estrutura dessas corporações, como a gente viu na estratégia de diversificação. Então, as empresas começaram a diversificar muito, atender várias linhas de frente, criar padrões de qualidade, estabelecer novos padrões de mercado, ganhar poder de mercado. E nesse processo de construção dessas grandes corporações, essas aquisições passaram a ser delimitações estratégicas de como a empresa pode, sim, adquirir um maior poder de mercado, assim, maior estabilidade e reduzir seus riscos. Contudo, muitas aquisições fracassaram ao longo do século XX e agora no início do século XXI, né, na primeira década do século XXI. E isso levantou uma série de perguntas, né, uma série de questões em relação aos pesquisadores do campo da estratégia, e principalmente do campo de finanças, tá, de mercado de capitais, se existe um padrão ou existe alguma receita de bolo para fazer uma aquisição bem feita, garantindo resultados acima da média e retorno para os acionistas, retornos desejáveis para os acionistas. Portanto, a estratégia de aquisição ela se tornou um assunto de interesse da gestão estratégica. E ao se tornar um campo de interesse da gestão estratégica, nós passamos a estudar com maior calma quais são as características dessas aquisições, dessas reestruturações, dos casos das empresas que deram certo. As estratégias de aquisição, portanto, né, quando a gente está falando de uma empresa comprando outra, elas acontecem por uma série de quesitos relacionados às incertezas de mercado.
Por exemplo, um mercado muito competitivo, um mercado que tende à recessão, um mercado que tem muitos novos entrantes, ou seja, poucas barreiras de entrada, um mercado que está começando a saturar, a possibilidade de novos investimentos em novas áreas, a possibilidade de exploração de novos territórios, a possibilidade de diversificação, de expansão dos negócios em função da disponibilidade de capital e necessidade de investir, a mudança do cenário econômico, do cenário cultural, do cenário social. Todos esses elementos, eles vão constituir uma base de incertezas no mercado, e essa base de incertezas no mercado vai levar essas empresas a adotar padrões de conduta de aquisição de outras organizações para aumentar, assim, o seu poder de resistir a essas intempéries do mercado. Por isso, a estratégia de aquisição ela é tão importante dentro de um cenário corporativo, dentro de um cenário de grandes empresas. O valor de aquisição, ele impacta diretamente, ele é um assunto de interesse de quem estuda mercados de capitais, porque ela impacta diretamente um aspecto muito importante que significa valor de compra e venda das ações. Então, o valor de uma aquisição, existem muitos estudos que buscam verificar qual é o efeito de uma aquisição no valor da ação da empresa que foi adquirida, no valor da ação da empresa que compra. Quais são os elementos que constituem uma expectativa positiva do mercado em relação àquela aquisição? Quais são as avaliações mercadológicas que se dão em relação às prospecções, né, ao que se espera que aconteça com aquele mercado após a aquisição? Porque a aquisição são transações muito vultuosas, são transações que envolvem grande quantidade de dinheiro e impactam a estrutura de um mercado como um todo. E isso pode levar o investidor a ter isso no radar dele. Olha, então estamos nos aproximando de uma estruturação, de uma estrutura de mercado mais próxima de um oligopólio. Então a gente tem aqui um maior poder de mercado. O que isso impacta em termos de resultados para essas organizações que foram adquiridas e para aquelas que estão comprando? Então, isso vai gerar uma divergência conforme a literatura. Dada a devida vênia de que o livro do Winch, então, é de 2002, e que o do Hitch, do Island e do Hoskinson, que a gente está usando, é de 2011, e o do Barney e Hessler, só para confirmar, o do Barney e Hessler é de 2007, a gente tem uma congruência maior hoje da literatura, né, pelo menos da mais recente, de que o retorno das ações as ações elas se valorizam mais para as empresas compradas do que para as empresas que compram. As empresas que compram podem ter resultados nulos ou podem ter resultados negativos, dependendo de como o mercado interpreta aquela aquisição. E as empresas compradas, elas tendem a ter uma valorização pela expectativa de ganho, de reestruturação e de melhoria que elas vão ter por ter uma intervenção de uma nova administração. Contudo, isso é sujeito a controvérsias. Por quê? Porque, por exemplo, no livro do Winch, ele entende que o retorno ele tende a ser pior, né? Ele cita estudos que indicam que o retorno ele tende a ser pior para as empresas compradas em função da estruturação, por exemplo, muitas vezes empresas adquiridas, elas não vão ser administradas por outras empresas com muita expertise ou muito conhecimento dentro daquele mercado. Então, pelo fato de se criar conglomerados, por exemplo, diversificação não relacionada, muitas vezes a empresa que está comprando não tem experiência naquele mercado, isso traz uma expectativa negativa para o mercado. E isso faz com que, em valor da ação, a empresa que seja comprada, ela pode perder. E aí, com base nesses estudos, né, que são muito controversos, a gente não tem uma fórmula correta de quando vai dar certo e quando vai dar errado, nesses estudos controversos começou a aparecer uma hipótese que veio se fortalecendo ao longo do tempo, que é de que essa compra ela gera muita expectativa positiva nos investidores se ela for uma aquisição relacionada. E a aquisição relacionada aqui a gente fala também no sentido da estratégia corporativa, que a gente viu na última aula. E aí é exatamente esse o ponto que hoje a gente também trabalha na estratégia de aquisição. É de ser uma aquisição relacionada, uma aquisição que agrega valor para o negócio já existente.
uma fusão que agrega valor para o negócio já existente. Seja porque os mercados são complementares entre si, ou seja, existem similaridades, existem pontos de convergência que tornam possível a complementaridade dessa união, seja porque a compra, por exemplo, por um concorrente que tem expertise já no mercado, sinaliza um maior poder de mercado e fortalecimento mútuo das marcas. Então, se você vê, por exemplo, a Apple comprando a Renault, um exemplo, isso pode significar uma dubiedade no mercado de ações, né, do investidor. O investidor vai olhar e falar assim, peraí, mas o que tem a ver? Peraí, mas o que isso é interessante? Agora, se for, como recentemente tivemos o caso da Fiat comprar a Renault, a Fiat comprou a Renault, quando a gente vê que a Fiat compra a Renault, aí existe uma expectativa que a gente chama de goodwill, que é o ágio, que é uma expectativa de que essa união seja frutífera para as duas empresas, que haja intercâmbio de tecnologias, que haja intercâmbio de trocas e de recursos e de capacidades, e que as organizações, ao se unirem, criem uma maior capacidade de atender aquele mercado com maior competitividade. Então, a partir do nível de relacionamento da aquisição, conforme a aquisição seja de um alto grau de relacionamento, né, que a gente chama de aquisição relacionada de alto grau, maior é o impacto positivo daquela aquisição diante do mercado investidor. A questão é que é contingencial, a gente nunca sabe exatamente, não tem uma fórmula certa, a gente nunca sabe para quem vai ser boa a aquisição ou para quem vai ser ruim. Depende muito do cenário, do contexto daquela aquisição, depende muito das estruturas da aquisição, de como são feitos os procedimentos dessa aquisição. Ok? Então, vamos começar a distinguir alguns conceitos importantes aqui, de fusão, aquisição e incorporações. O que é a fusão? A fusão é a estratégia na qual duas empresas elas vão se integrar uniformemente e juntas vão criar uma nova empresa. Então, elas vão deixar as suas origens, as suas origens anteriores, né, os seus nomes anteriores, e vão se fundir em uma nova empresa totalmente integrada em um determinado nível uniforme de desempenho, integração e desenvolvimento. Como é o caso, por exemplo, da fusão da empresa Time e da Warner, que cria a Time Warner, que é um caso muito famoso, hoje é um caso clássico de fusão. E aí a gente tem a fusão, por exemplo, da Sony e da Ericsson. Vai criar, então, Sony Ericsson. Ok? Então, quando a gente vê essa perspectiva da fusão, a gente vê a criação de uma nova gigante de mercado que vai atuar diretamente atendendo as demandas dos mercados onde ela já tem uma inserção. Já a aquisição é o ato da compra do controle de uma empresa. Aqui a gente não está falando de empresas que deixam de ter as suas próprias personalidades para criar uma nova, mas a gente está falando de uma empresa que passa a ser dona de outra. Ou seja, ela compra o controle de outra empresa. E a incorporação, chamado takeover, né, é uma estratégia de aquisição que a gente chama não solicitada, que é quando uma empresa faz uma oferta pública de compra, né? Aí a gente está falando de novo de bolsa de valores, ela faz uma oferta pública de compra da maioria, da integralidade ou da maioria das ações de uma empresa, garantindo assim que o controle passa a ser dela. Essa aquisição de takeover, ela pode ser hostil ou não. E quando ela é amigável, aí sim, a gente tem uma oferta, a gente tem uma etapa de transação, de negociação, as empresas começam a negociar entre si o seu processo de transação e o conselho de administração aprova, né, da empresa que vai ser comprada, o conselho de administração aprova a venda e com essa venda aprovada passa-se então a efetiva aquisição. Isso quando é amigável. Agora, quando não é amigável, o conselho de administração, por exemplo, ele tem algumas medidas que ele pode tomar para tentar se defender. Como, por exemplo, criar cláusulas específicas, né, daquela empresa, que quando o investidor chega num determinado volume de ações, ele tem que vender o excedente. Né, dentro das normas e estatutos, ele tem medidas para tentar se proteger.
Mas, via de regra, né, se a gente está falando da posição de takeover, existem sim casos de takeovers que não foram amigáveis, que foram hostis, que uma empresa literalmente foi lá e comprou as ações, foi lá, fez uma oferta e comprou as ações de forma hostil, recorrendo, gerando litígio com o conselho de administração, com a estrutura da empresa, e mesmo assim conseguiu fazer a aquisição dessa empresa, ainda que de forma hostil. Aquisições podem ser de mais de um tipo, de mais de uma categoria. A gente tem aquisições horizontais, as aquisições verticais, as aquisições relacionadas, as aquisições de extensão de produto ou de mercado e aquisições de conglomerado. O que é cada uma delas? A aquisição horizontal é a compra de um concorrente. Ou seja, a aquisição horizontal é você pegar a empresa que você atua, as empresas que concorrem dentro daquele mercado, e você adquirir os outros players de mercado que constituem a sua concorrência. Já aquisições verticais dizem respeito a etapas da cadeia de valor. Você pode adquirir tanto o seu fornecedor quanto o seu distribuidor, por exemplo. Então, aquisição vertical para frente e para trás, né, que eu já tratei também na última aula. Aquisição para frente é você adquirir um distribuidor, por exemplo, um varejista, e a aquisição para trás, a integração para trás, que a gente chama, né? É você comprar, por exemplo, um fornecedor. Tanto nas aquisições horizontais quanto verticais, a gente pode estar falando sim de um nível de relacionamento interessante que vai implicar em sinergia, troca de recursos, né, intercâmbio de recursos, de capacidades e a possibilidade de um ágio interessante para o investidor. Por quê? Porque uma vez que você compra, por exemplo, um fornecedor seu, o fornecedor ele pode trabalhar com margem reduzida de lucro, o que pode ajudar o seu produto a ter um custo mais baixo. E ao ter um custo mais baixo, aumenta a lucratividade do seu negócio principal, além de te dar maior poder de mercado. Ao te dar maior poder de mercado, o investidor ele olha para isso e pensa, maior potencial de lucratividade. Nesse sentido, por apresentar um maior potencial de lucratividade, eu atribuo a essa empresa um ágio, uma expectativa de ganho, e isso faz com que a ação dessa empresa, que faz com que o goodwill dessa empresa cresça em termos de mercado, que o mercado veja isso de forma otimista. Já aquisições relacionadas podem ser de indústrias que se relacionam como indústrias de apoio. Por exemplo, você adquirir, não um fornecedor, mas um prestador de serviço, você adquirir indústrias que se relacionam dentro daquele mercado com produtos complementares, né? como produtos acessórios, ou você adquirir também, por exemplo, empresas que produzem componentes importantes relacionados à sua oferta. Então, aqui a gente sempre está pensando em aquisições relacionadas. Essas aquisições relacionadas, elas podem também trazer para o negócio principal um poder de ganho, seja pelo um atendimento diferenciado do cliente, seja por uma melhor assistência em relação ao cliente que adquiriu o seu produto, ok? Além disso, a gente tem as aquisições de extensão de produto, que, por exemplo, são aquisições que dizem respeito a outros mercados, mas que complementam a oferta. Então, eu comprar, por exemplo, qual é o negócio do McDonald's? O negócio do McDonald's é vender hambúrguer. Mas aí eu compro empresas que produzem a fabricação da batatinha. Eu compro empresas que vão produzir o nugget. Eu compro empresas que vão produzir o sorvete expresso. Para eu ter controle desses fornecedores. Então eu compro produtos complementares que vão complementar a minha oferta. Temos também aquisições de extensão de mercado, que são aquelas aquisições que servem para adentrar, para penetrar novos mercados, como é o caso da Novo Nordisk em Montes Claros, que atua já no segmento de diabetes e viu na aquisição da Biobras a oportunidade de penetração do mercado na América Latina, criando assim uma possibilidade de melhoria logística, de melhoria de produção e de integração dentro de um cenário latino-americano e de atendimento de mercados do hemisfério sul. E a gente tem também aquisições de conglomerados, que são aquisições sui generis de diversificação não relacionada. Ou seja, você vai comprar empresas que atuam em mercados que você não tem expertise nenhuma
para aumentar a abrangência da sua oferta. Então, não existe uma relação de estratégia, uma relação estratégica entre adquirente e adquirida. Então, basicamente, são duas empresas que não se relacionam, mas a empresa A compra a empresa B pensando em aumentar, diversificar o seu portfólio de atuação em novos mercados, em função do oportunismo, em função da possibilidade de oferir ganhos por entrar nesse mercado que pode estar muito atrativo, por exemplo. Ok? A aquisição, então, vai ter esse efeito de gerar maior poder de mercado. E quanto mais poder de mercado é criado, maior a estabilidade e a capacidade da empresa de resistir às incertezas de mercado e reduzir o risco dos negócios onde ela atua. Com o maior poder de mercado, a empresa consegue vender seu produto além dos níveis da concorrência, em função da escala, em função de ter uma cadeia de suprimentos mais bem estruturada, mais profissional, em função da curva de aprendizagem. Essa empresa vai conseguir produzir mais e melhor em relação aos seus concorrentes em função do tamanho, do poder que ela tem em relação àquele mercado. Maior poder de barganha com fornecedores e também um menor poder de barganha dos clientes em função do tamanho da oferta e do domínio de mercado que essa empresa oferece. Assim, a empresa pode ter, então, menores custos de produção e pode ter um maior poder em função da disponibilidade de seus recursos, capacidade de resistir à concorrência, capacidade de resistir a períodos de recessão, capacidade de suportar prejuízo por mais tempo e também maior facilidade de quebrar barreiras de entrada. Pela maior facilidade de quebrar barreiras de entrada, pela disponibilidade de recursos econômicos, em vez dela constituir a empresa em um novo mercado zero, ela pode simplesmente adquirir uma empresa que já atua naquele mercado e com isso ela consegue transferir todo o seu know-how, toda a sua oferta, todos os seus recursos e toda a sua capacidade de manuseio daquele mercado para essa empresa adquirida pela transferência de tecnologia. Então a gente tem exemplos muito emblemáticos no município de Montes Claros de aquisições, uma não tão recente, mas as outras duas relativamente recentes. A primeira delas é que o Itaú comprou alpargatas da JBS. Isso em função de um acordo com o Ministério Público. A multa que a JBS tomou em função da Lava Jato é de 10,5 bilhões de reais. Essa multa forçou a JBS a entrar em um acordo com o Ministério Público de que ela venderia alguns ativos, venderia uma parte expressiva de seus ativos para cumprir o pagamento dessa multa num período de 10 anos. Então, em 2017, a Alpargatas foi ofertada ao mercado e a JBS começou a receber todas as ofertas. A oferta vencedora foi da Itaúsa, né, que chama, que levou a Alpargatas pelo lance de 3,5 bilhões de reais em 2017. Okay? Então, a Alpargatas hoje pertence ao grupo Itaú. Enquanto que a MSD, que pertence à Merck, a MSD é a divisão de produtos veterinários, né, de medicamentos veterinários da Merck, ela adquiriu a valer por 400 milhões de dólares em 2016, o que equivale mais ou menos para os donos da Valer. Se eu não me engano, a Merck comprou 93% da Valer por 400 milhões de dólares, na época equivalia a 1,8 bilhão de reais. Enquanto que a Novo Nordisk, em 2003, e aí se você para pensar que tem 13 anos de diferença, então é sim um valor expressivo, não fica achando que foi uma barganha não, porque para 2003, 75 milhões de dólares é muita coisa. Tá? Se você jogar o fator de atualização desse dinheiro aí, você vai ver que é um valor muito expressivo. Por 75 milhões de dólares, a Novo Nordisk comprou a Biobras. E ao comprar a Biobras, ela pôde se inserir no mercado de produção de insulina nacional. Então, nós temos 3 grandes exemplos de aquisições no norte de Minas, em Montes Claros especificamente. Então, é uma coisa que não está muito distante da nossa realidade. É algo relacionado aos acionistas das empresas, é algo relacionado à dinâmica de controle acionário de uma organização, de controle administrativo? É. Mas, na mesma medida que é uma questão de controle, e traz mudanças, e traz impactos,
é também uma medida de transformação dessas organizações para um mercado mais global. Então, hoje a gente tem, por trás da Alpargatas, a gente tem uma gigante que é o Itaú. Por trás da Vale hoje, se eu não me engano, a Vale deixou de usar o nome Vale e passa a se tornar MSD, e com isso se profissionaliza, se internacionaliza, transfere competências. E a Novo Nordisk, ao adquirir a Biobras deixa de usar o nome Biobras e passa a se tornar a Novo Nordisk de fato. Com isso, consegue se inserir dentro de um grande mercado, tudo isso operando dentro das estruturas norte-mineiras para atender o mercado nacional, o mercado do Hemisfério Sul ou o mercado-alvo que é estabelecido para essas organizações. Então, nós temos exemplos, sim, recentes até em Montes Claros de aquisições. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Está acontecendo o tempo todo por empresas que sentem que em algum momento as incertezas trazem fragilidades e elas são elas são ofertadas para outros grupos que assumem a administração dessas empresas para garantir uma maior capacidade de administração, gestão e com isso uma profissionalização e melhoria do negócio, expansão dos negócios e penetração de novos mercados. Com isso, cresce o poder de mercado das organizações adquirentes. Ok? Um dos pontos mais sensíveis nessa questão da aquisição são os riscos derivados da aquisição. Isso também passa a ser objeto de atenção do campo da gestão estratégica. Porque o primeiro risco é a dificuldade da integração cultural e operacional. Quando uma Alpargatas ela sai de um grupo JBS e entra num grupo Itaú, ela passa a receber influência do grupo Itaú. Ela passa a receber influência de outro perfil de gestão, com outro perfil de expectativas. Quando a MSD adquire a Vale, o sistema de gestão tem que mudar. Os protocolos de gestão, os protocolos de qualidade, os protocolos de treinamento, os protocolos de processos, os protocolos de compliance passam a ser completamente adaptados para a realidade da nova controladora. E isso traz implicações para a gente, não só no sentido de gestão estratégica, mas no sentido de recursos humanos, no sentido de gestão da qualidade, no sentido de gestão dos processos financeiros. Então, todo o processo de mudança organizacional, por meio da gestão de projetos, principalmente, ele passa a ser um objeto muito sensível da gestão. Então, hoje existe um interesse muito grande em se analisar as mudanças que acontecem na empresa a partir do momento que ela é adquirida por outra. Okay? Então, isso é um campo de oportunidades de estudo muito grande que está em ascensão hoje. Hoje a gente não tem tantos estudos empíricos de casos concretos que analisam os efeitos da aquisição de uma empresa por outra, porque isso gera efeitos sociais, gera efeitos culturais, gera uma sensação de medo nos empregados, gera uma sensação de segurança, gera uma sensação de incerteza, e isso traz efeitos também para a gestão cotidiana dessa organização. Então, o primeiro risco é a dificuldade dessa integração cultural, operacional, desse intercâmbio de recursos, de capacidades organizacionais, a dificuldade de construção dessa sinergia. O segundo risco é a avaliação inadequada do ativo, ou seja, você não saber mensurar ao certo o quanto aquela empresa é capaz de gerenciar, de gerar lucros, de gerar saldos positivos, de ser devidamente absorvida pela organização. Então, o fato de você simplesmente comprar não garante que você vai ter uma continuidade de um bom resultado operacional que aquela empresa, porventura, já tenha. O que você precisa fazer é um estudo apurado de qual é a situação da empresa, qual é a sua capacidade de geração de lucros, qual é a sua capacidade de integração, qual é a sua capacidade de gerar retornos e você trazer isso ao valor presente, fazer um estudo de fato de projeções de desempenho dessa empresa, capacidade operacional, capacidade gerencial, fazer auditorias dos sistemas de gestão dessa empresa e toda essa série de estudos é o que a gente chama de due diligence. Tá? Fazer o due diligence significa que a empresa que vai ser adquirida vai ser submetida a uma série de diagnósticos que vão compor as expectativas das empresas adquirentes. Então, as empresas adquirentes, quando elas fazem a devida diligência, que a gente coloca aqui, o due diligence, né, a devida diligência,
elas conseguem saber exatamente qual é o potencial de geração de fluxo de caixa positivo, da geração de resultados positivos. Ela sabe quais são as fragilidades da empresa, o que ela precisa trabalhar, onde ela precisa investir, para ela garantir um retorno adequado aos acionistas. Tá? Então, uma avaliação inadequada dos ativos, uma avaliação inadequada em relação ao permanente, ao que ela tem de circulante, à estrutura de dívida, ao que ela tem em relação à caixa, ao que ela tem em relação à liquidez, os indicadores financeiros, né? Uma análise das demonstrações financeiras da empresa também. Tudo isso passa a ser elementos da diligência que vão analisar a capacidade e o potencial daquele ativo de gerar riqueza para os investidores, ok? O terceiro risco é o excesso de alavancagem. O excesso de alavancagem significa que a sua empresa ela cria um endividamento muito grande. E ao criar um endividamento muito grande, ao crescer o passivo, né, no processo de você adquirir uma nova empresa como investimento, você vai inflar o tamanho da sua conta de investimento. Mas, por outro lado, você também vai inflar o seu passivo. Isso diz que você vai chegar num momento que o seu nível de endividamento pode se tornar insustentável para a organização. Insustentável por quê? Porque, em primeiro momento, ou as suas despesas financeiras de juros advindos da dívida podem tornar o resultado líquido do negócio pouco interessante, ou seja, gerar pouco lucro líquido, né? Ou porque você, num processo de alavancagem, num processo de endividamento, você pode ter adquirido esse capital de investimento a um juro muito alto, que é o que a gente chama de junk bond. Junk bonds são aqueles títulos de dívida que têm baixos níveis de garantia em função do grande volume. Baixo nível de garantia significa que esses junk bonds são muito arriscados. E um título de dívida muito arriscado quer ser muito bem remunerado, o que faz com que os juros sejam exorbitantes. Então, muitas vezes, empresas, para adquirir um certo domínio de poder de mercado, adquirindo, por exemplo, um concorrente, elas recorrem a junk bonds para garantir que elas conseguem ter uma sustentabilidade naquele mercado e atender adequadamente aquele mercado. Por outro lado, elas se endividam e se alavancam de uma forma inadequada. Então, tem que ter um certo equilíbrio aí entre a alavancagem da organização e o seu investimento. Tá? Então, esse problema da dívida excessivamente grande é um risco real dessa questão das aquisições. Ok? Outro ponto de dificuldade, como já mencionado, é a questão da obtenção de sinergia, que é a criação das economias de escopo, que é a possibilidade de você compartilhar etapas operacionais, compartilhar processos, compartilhar recursos tangíveis e intangíveis, compartilhar capacidades e assim conseguir, ao atuar em vários mercados relacionados, conseguir garantir um maior nível de eficiência operacional, um maior nível de integração e sinergia entre as empresas, e isso faz com que você gere vantagens competitivas para todo o grupo empresarial como um todo. Então, a dificuldade de obter sinergia a partir de culturas muito divergentes, a partir de conflitos existentes, né, com muita frequência dentro das organizações, a partir da indisposição dos agentes de cooperar entre si, a partir da falta de know-how sobre como pode acontecer o compartilhamento de tecnologias e recursos, né? Tudo isso pode impactar na problemática de falta de sinergia. E isso, como no caso das aquisições não relacionadas, né, no caso de aquisições de conglomerados, isso vai gerar uma baixa capacidade de ganho de vantagem competitiva em função da cooperação entre essas unidades estratégicas de negócio ou essas organizações adquirente e adquirida. Ok? A diversificação excessiva também é outro risco, que diz respeito, especialmente as não relacionadas, né, que diz respeito a você ampliar muito o escopo de atuação dos seus negócios e você acabar perdendo o foco, perdendo a capacidade de ser bom em todos. Daí lá a importância lá na estratégia corporativa de você saber, então, estruturar o seu negócio e especializar, estruturar as UEMs de forma correta, garantir que as competências necessárias ao bom desempenho de cada atuação em cada mercado seja garantida, né?
Então, a diversificação excessiva, se ela não é bem acompanhada de uma boa estratégia corporativa, ela pode levar à perda de foco e por isso pode ser prejudicial, porque a empresa acaba não ficando boa em agir em várias linhas de frente ao mesmo tempo. E outro ponto sensível, que já foi tratado também, é a questão da agência dos gestores. Nem toda fusão e aquisição, ao ser mediada por gestores delegados, elas atendem aos melhores interesses dos investidores. Elas podem atender o melhor interesse dos executivos, por exemplo, que vão ter uma maior capacidade de influência, de gestão, de maior poder político, por exemplo, maior poder em termos de mais territórios atendidos, né? Então, nem sempre a gente tem essa atuação dos dirigentes sendo na melhor representação dos interesses dos acionistas. Pode ser simplesmente uma questão de vaidades. Então, existe sim um risco de aquisições que são estimuladas, que são impulsionadas por gestores que de fato não estão pensando no bem da empresa. São gestores que vão chegar, vão comprar, vão poder dizer: eu expandi o negócio, eu fiz um excelente trabalho, a empresa cresceu, a gente adquiriu outro, vai sair da empresa em pouco tempo para ir se vender em outra organização, né? E ao sair da empresa deixa uma situação insustentável. E aí o próximo executivo que vai chegar vai encontrar a empresa quebrada, com grandes dificuldades, e ao você chegar para o gestor anterior que saiu e perguntar explicações, ele vai dizer: uai, mas quando estava comigo, estava tudo perfeito. Foi quando eu saí que deslanchou, que desandou tudo. Que saiu do carrilho, descarrilhou tudo. Que descarrilhou tudo. Então, observe, nem sempre essas operações são feitas em função dos interesses dos acionistas. Por fim, o último risco é a perda do controle, né, da organização em função de que a organização é grande demais. E pelo fato de ser grande demais, eventualmente alguns processos, algumas etapas, alguns departamentos, eles fogem do controle porque não tem como a gente olhar com precisão tudo na organização. Então, muitas coisas saem do controle, se perdem, geram ineficiências não vigiadas, e essa perda de controle, né, em função do tamanho colossal de algumas corporações, faz com que alguns desperdícios passem despercebidos de fato. E com isso, né, esses processos pouco robustos, esses desperdícios de dinheiro, faz com que a empresa perca em lucratividade em função de altos gastos ocorridos em processos que não tenham devido gerenciamento por falta de controle. Ok? Então, aqui a gente tem um consolidado das principais razões para as aquisições e os problemas para se obter êxito. Então, a gente tem, de um lado, nas razões para aquisição, uma maior obtenção de um maior poder de mercado, a possibilidade de transpor barreiras à entrada em novos mercados, né? Ter um menor custo de desenvolvimento de novos produtos ou ter uma comercialização mais rápida em função de uma estratégia de relacionamento, né? De uma aquisição relacionada, por exemplo. Tem um menor risco em função da diversificação de investimentos, tem um menor risco também no desenvolvimento de novos produtos, com aquisição de know-how, com redução da competição, tem uma possibilidade de maior diversificação de produtos dentro daquele mercado e a possibilidade também de reformular o escopo competitivo da empresa e aprender a desenvolver novas capacidades organizacionais, novos know-hows, novas tecnologias, inovações e por aí vai. Agora, os problemas, como a gente já mencionou, é a questão da dificuldade da integração, é a questão da avaliação inadequada do alvo, né? A avaliação dos ativos, uma dívida que pode se tornar muito grande, uma incapacidade de obter sinergia, uma excessiva diversificação, o problema da agência, que são administradores excessivamente concentrados em aquisições, mas pensando pouco no quanto que isso é benéfico para a organização, e o problema da empresa se tornar grande demais e assim perder o controle. Ok? Então, tudo isso que a gente traz aqui para esse momento de análise leva a gente àquela máxima que a gente explorou na última aula, que é: o todo tem que ser maior do que a mera soma das partes. E se o todo tem que ser maior do que a mera soma das partes, não significa que as partes simplesmente estão lá adicionando valor, mas elas estão se complementando entre si, se relacionando, se potencializando. Então, em vez de uma mera soma, nós temos que pensar em termos de multiplicação. Uma organização tem que potencializar processos, conhecimentos, capacidades, características das outras organizações que compõem esse sistema empresarial, esse grupo empresarial
esse grupo que constitui o centro corporativo, né, a grande corporação que abarca várias empresas atuando em vários mercados, ok? A aquisição dentro do mercado, né, ela acontece por meio, na prática, ela acontece por meio da compra de ações ou cotas. Tá? Então a gente pensa assim, a aquisição deve ser uma coisa assim, né, de um processo de negociação, de um grande processo de gestão. Sim, é um processo de gestão. Grandes aquisições são mediadas por escritórios de advocacia. Você tem que entrar com processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Você tem toda uma diligência que você tem que fazer, então tem sim que ser acompanhado por escritórios de advocacia em caso de fusão, em caso de aquisição, tá? Mas o ato de comprar é no mercado de capitais, tá? Isso por quê? Porque a gente tem dois tipos de ações correndo no mercado de capitais, as ações ordinárias nominativas e as preferenciais nominativas. Então, sempre que você vê as ações, você tem lá entre um parênteses o ON e o PN, né? O ON são as ordinárias nominativas. Essas ações ordinárias nominativas, elas são as ações que trazem o controle administrativo da empresa. Então, se você possui 60% das ações ordinárias nominativas, você possui o controle daquela organização, controle decisório daquela organização. Já as preferenciais nominativas não têm o prêmio de gestão, mas elas têm dividendos. Ela não exerce capacidade de voto, mas são as chamadas ações que servem para captar recursos do mercado. São ações para investidores que não querem se envolver, mas querem aportar recursos e recebem os dividendos, e têm preferência no recebimento dos dividendos no momento dos resultados. E as cotas são para sociedades limitadas, tá? São para sociedades limitadas, que são os percentuais da sociedade que cabem a cada um desses sócios que vão compor especificamente essa sociedade. Então, você pode adquirir cotas dentro de uma sociedade limitada, e se você possuir um percentual de 50% mais um das cotas, você passa a ser o sócio majoritário e o maior detentor de poder de decisão dentro dessa sociedade, ok? Então, a partir da aquisição é um ato de comprar capitais, é um ato de comprar ativos, tá? É um ato de comprar ativos. E a partir da aquisição, a partir de um processo de negociação, o status das empresas mudam. Por quê? Porque a gente tem toda, como eu já tinha falado, mas agora eu vou entrar com um pouco mais de profundidade, dentro da estrutura da contabilidade gerencial, a gente tem todos os relatórios de gestão fundamentais, mas existe um campo específico da contabilidade que é a contabilidade avançada. E o que a contabilidade avançada faz? Ela faz a consolidação, ela faz o consolidado de todos os investimentos, de todos os balanços patrimoniais, de todas as empresas que constituem aquele conglomerado ou aquele grupo, aquela holding empresarial. E aí ele vai trazer para o campo consolidado das demonstrações financeiras da holding a qualidade de cada uma das empresas que estão dentro do portfólio daquela corporação. Dentro daquele portfólio, a gente pode ter três tipos de empresas, tá? Três tipos de empresas. A primeira dela é a sociedade subsidiária integral. O que é uma sociedade subsidiária integral? É aquela empresa que foi completamente comprada por outra. Então, vamos supor a holding A. Aí a gente tem dentro da holding A três empresas X, Y e Z. A empresa X passa a ser uma sociedade subsidiária integral, ou seja, ela foi totalmente adquirida pela holding A. Ok? Já a sociedade controlada é aquela que a holding adquiriu mais de 50% das ações, né? Então detém o poder decisório, então ela controla aquela sociedade, aquela empresa, ela controla, tá? Ela possui 50% mais um, mais de 50%, ou possui um grande poder de influência nas decisões, como escolha de diretores. Então, uma sociedade controlada, a empresa às vezes não tem 50%, mas em uma sociedade, por exemplo, que tem todas as ações, por exemplo, todas as divisões de capitais muito pulverizadas, ela tem 40%, e 40% é muita coisa, e ela detém também o poder de indicar membros e do board de diretoria, por exemplo, isso mostra que ela tem uma capacidade de controle daquelas decisões com muita profundidade.
Então, pelo fato dela exercer um domínio muito forte daquela organização em nível gerencial e, em certa medida, acionário também, a gente fala que é uma sociedade controlada, tá? Não é subsidiária integral, mas ela é controlada. E a gente tem também as sociedades coligadas, que não são controladas e nem são subsidiárias integrais. Então, aqui a organização ela detém uma grande influência, mas não detém um controle. Então, uma sociedade coligada é quando ela possui influência significativa sobre outra empresa com mais de 20% das ações, ou um dos membros do quadro de diretores, ou uma relação muito forte entre membros do conselho administrativo. Vamos supor que um dos membros do conselho administrativo da holding é casado com uma das membros, né, do conselho administrativo da empresa Z. Então, é uma sociedade coligada, porque existem laços entre esses agentes, além da possibilidade de influência. Então, a gente tem que analisar também a dimensão subjetiva, para entender o nível de influência que a empresa tem sobre a outra. Ok? Todos esses elementos, seja no caso subsidiário integral, sociedade controlada ou sociedade coligada, a gente está falando de estratégias, em alguma medida, de aquisição. Ok? São estratégias que a empresa fez uso do seu poder econômico para adquirir capitais da outra, exercer influência ou controlar o negócio, garantindo assim uma capacidade de influência que permita uma integração ou permita uma inserção dentro daquele contexto corporativo da empresa que adquire. Tá? As operações de fusão e de compra também são reguladas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica no Brasil, tá? Que é o CAD. Então, é um processo administrativo, sim, que demanda autorização, principalmente em função do controle do exercício do monopólio. O CAD tem as suas próprias métricas e as suas próprias políticas relacionadas à proteção do consumidor e relacionadas à proteção da estrutura de competição do mercado. Então, no Brasil, a gente tem muitas leis as leis que permeiam essa questão da compra, da aquisição, né, que são relevantes também, são o Código Civil e a própria lei das SAs. Tá? Então, via de regra, são processos que demoram aí de 1 ano a 3, 4 anos, tá? Que demandam uma análise econômica, uma análise da estrutura de mercado, do mercado consumidor, demanda uma série de leituras, de análise de possibilidades jurídicas, de análise de due diligence, da devida diligência, tá? Para que seja aprovada essa aquisição. E uma vez aprovada pelo CAD, ocorre a efetiva compra. Ok? Para que uma aquisição seja eficaz, a capacidade de relacionamento e sinergia, ela deve existir desde o momento da oferta. Desde o momento da oferta. E para isso, a gente tem aqui uma série de atributos e resultados que podem levar ao sucesso de uma aquisição. O primeiro atributo é que a empresa adquirida ela tem que ter recursos que complementam o negócio principal. Olha aí a sinergia acontecendo. Daí vai ter como resultado a alta probabilidade de sinergia e vantagem competitiva em função desses recursos complementares. A aquisição ser feita de uma forma amigável ajuda também porque reduz o conflito e permite uma integração mais rápida. A empresa que cria uma diligência bem feita, adequada, né, eficaz, melhora a questão da possibilidade do ganho, né, melhora a expectativa do ganho dentro do mercado de capitais e cria uma situação de baixo risco, melhora a robustez da negociação e permite também um processo de pagamento mais bem planejado em relação a essa compra. Além disso, a gente tem também a possibilidade de uma folga financeira, né? Uma empresa que faz aquisição, ela ter recursos de sobras que permitem com que ela faça uma boa reestruturação de negócio após a aquisição, implementando as mudanças. Então não adianta nada você comprar e depois você não vai ter dinheiro nenhum para fazer as reformas que são necessárias, tá? Então isso aí te ajuda a não entrar no financiamento predatório. E um outro ponto é que a empresa incorporada por meio da fusão deve manter uma posição de dívida baixa ou moderada. E isso também leva a um custo mais baixo de financiamento. Ambas as empresas devem investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ter essa ênfase, então, é muito importante para as duas, porque isso permite um maior nível de criação de inovações que vão permitir um melhor desempenho dentro do mercado e manutenção das vantagens competitivas. E, por fim, a empresa compradora ela tem que administrar bem a mudança de forma flexível e adaptável.
considerando que ela vai encontrar resistência, que ela vai encontrar choque cultural, que ela vai encontrar efeitos negativos indesejados, e que isso tem que ser bem trabalhado com uma boa política de gestão de pessoas, com uma boa política de gestão das mudanças, para permitir uma integração mais rápida e uma facilitação do processo de integração e criação da sinergia entre essas organizações, tanto adquirente quanto adquirida, ok? E por fim, a gente entra no nosso último tópico, que é, após a aquisição, vem o momento da reestruturação empresarial. Então, o que é o momento da reestruturação empresarial? Muitas vezes, quando uma empresa compra outra, né, ela vai ter essa possibilidade de comprar, e a empresa adquirida ela pode atuar em mais de um negócio. Alguns desses negócios podem não ser do interesse da empresa adquirente. Então, ela pode reestruturar a empresa adquirida, fazendo ela sair de alguns mercados, entrando em outros, refazendo a reengenharia de processos todos da empresa que foi adquirida. Então, a partir do momento que a empresa foi adquirida, ela deve passar por uma série de processos e mudanças que vão permitir uma maior adequação a esse novo contexto que ela vive. Por isso que a gente fala que, após a aquisição, vem o momento da reestruturação, que é o momento da integração, da mudança organizacional. A reestruturação, via de regra, segue 3 padrões. Primeiro é downsizing. O que é downsizing? É a facilitação do comando estratégico chegar na base operacional. Essa facilitação acontece em função da redução de níveis intermediários entre a cúpula estratégica e a base operacional. Então, downsizing é reduzir o tamanho da empresa por meio da redução do quadro de pessoal, mas também de níveis gerenciais. Por exemplo, em vez da gente ter supervisores, gerentes, diretores, a gente vai ter gerentes e diretores apenas. Então, cortamos o nível inteiro. Reduzimos alguns departamentos de análise para incorporar o departamento de análise da empresa adquirente. Vamos unificar tudo numa coisa só, alguns processos em uma coisa só, então enxugar esse processo, mandando embora o contingente excessivo de pessoas que trabalham naquele departamento, por exemplo. Tudo isso é um efeito de downsizing, que é uma redução de funcionários e níveis organizacionais. O outro elemento é o downscoping, que é a extinção de negócios por meio da cisão, ou seja, se a empresa que foi adquirida, ela atua em 3 negócios e eu só tenho interesse em 2, eu posso terceirizar por meio de spin-offs ou outsourcing, né? Que é exatamente a ideia da terceirização, de mandar para outra empresa ou extinguir, de fato, a atuação nesse negócio, e com isso eu reduzo o escopo de atuação para aquilo que me interessa. Com o downscoping, a gente pode ter um ganho de concentração. A empresa passa a se concentrar naquilo que gera valor competitivo dentro daquele contexto, daquele novo contexto em que ela se insere. Então, nem todos os negócios que ela atuava anteriormente necessariamente são interessantes para esse novo momento. Então, pode ser que ela, por exemplo, perca o interesse. Que foi o caso, por exemplo, da Alpargatas. Eu acho que recentemente a Alpargatas vendeu a Mizuno. E aí, nesse caso, né, da Alpargatas vender a Mizuno, isso é uma informação a ser confirmada, tá? Procura aí na internet agora. Se a Alpargatas vendeu de fato a Mizuno, significa que isso é uma redução de escopo. E naquele mercado específico que a Mizuno atuava, aquela marca de produto, aquela linha de produtos atuava, não há o interesse do grupo Alpargatas em avançar naquilo, não é estratégico para o grupo de investimentos que existe ali. Então, ela vende. Ao vender, ela reduz o escopo e se especializa naquilo que agrega valor dentro do modelo de negócio que ela tem. E o último a última reestruturação são as compras alavancadas, os leveraged buyouts, que são essas compras de ação, né? Uma vez que você compra todas as ações daquela empresa, você fecha o mercado de ações daquela empresa. Ao fechar o mercado de ações daquela empresa, as ações não vão ser mais negociadas e você toma o controle integral daquela empresa. Tomar o controle integral daquela empresa, vamos supor que você tem uma sociedade coligada, você tem 35% das ações. Ao você ter 35% das ações, você faz um leverage buyout. Ao fazer um leverage buyout, né, ou uma compra alavancada, você toma o controle integral daquela sociedade, daquela organização, daquela firma. Ao tomar o controle integral, você agora pode reestruturar conforme o seu interesse.
e com isso você consegue reestruturar completamente o negócio. Então, é uma forma também de conseguir a implementação de fato da sua agenda de transformações dentro da empresa. Todas essas estratégias, seja downsize, downscoping ou leverage buyout, são estratégias de reajuste de tamanho de negócio. E com isso você melhora, você ajusta o tamanho da empresa, a amplitude de atuação nos vários mercados, para assim você fortalecer aquilo que gera valor dentro daquele contexto que agora serve a uma estratégia geral, corporativa. Ok? Então, essa compra alavancada tem essa utilidade de fechar o capital de uma firma e com isso você para de receber, por exemplo, influências de antigos acionistas que mantêm uma parcela pequena ainda das ações da empresa, como é no caso da MSD. A MSD adquiriu 93% das ações, então 6% ainda pertence a antigos acionistas. Então, em alguma medida, essas empresas elas sofrem influência desses antigos proprietários. Entende? Com o leverage buyout, ela consegue implementar a sua própria agenda com mais liberdade. Mas além do leverage buyout, a gente tem também outras possibilidades de buyout. A gente tem o employee buyout e a gente tem o management buyout, que é quando a empresa ela é adquirida ou por seus dirigentes, no caso do management buyout, ou por seus empregados, no caso do employee buyout. Né? Esse management buyout e employee buyout normalmente são muito comuns quando as empresas quebram. E aí, quando as empresas quebram, os dirigentes dessas empresas se unem para fazer a oferta de comprar a dívida da empresa e assim reestruturar. Da mesma forma, isso acontece com empregados. Eles criam uma associação entre eles e, ao criar essa associação, constitui um fundo de contribuição, né, de cada empregado, e esse fundo adquire essa empresa quebrada para, assim, garantir os empregos e garantir a continuidade do negócio. Então, essas estratégias também são registradas como possibilidades de reestruturação, de reaquisição dessas organizações em momentos de crise. Ok? E aí são alguns resultados da reestruturação. Para o downsizing, a gente tem uma redução dos custos de mão de obra. Por quê? Porque são menos pessoas, né? Um enxugamento geral da empresa. E isso pode levar, no resultado de longo prazo, tanto a um pior desempenho, quanto a uma perda de capital humano, né? Que é a capacidade de conhecimento, um know-how existente, uma cultura bem estabelecida. Isso, no curto prazo, pode reduzir os gastos de uma empresa, mas no longo prazo pode levar a prejuízos. O downscoping, por sua vez, também pode ter um custo de dívida mais baixo, porque você atua em menos mercados, e uma melhor ênfase no controle estratégico. Mas com o tempo, o downscoping ele pode te levar a uma possibilidade de uma maior concentração. E com a possibilidade de levar uma maior capacidade de concentração, isso permite com que você gere mais vantagens competitivas. Então, se o downsizing, por exemplo, ele é criticado por alguns autores por, no longo prazo, levar a prejuízo, o downscoping, por outro lado, a especialização em atuação em mercados específicos, gerando vantagem competitiva, isso tende a ser bem visto pela literatura e pelas pesquisas mais recentes sobre o assunto. Já a compra alavancada do leverage buyout pode levar também a um melhor desempenho, mas de uma forma mais arriscada. Por quê? Porque aqui a gente está falando de empresas quebradas ou de empresas que foram adquiridas em um movimento de controle total. Então, isso vai gerar uma ênfase maior de controles estratégicos, mas também pode levar a um custo alto de dívida, seja daquele que comprou de forma integral ou daqueles agentes que compraram a situação no momento de crise. Então, a gente tem um risco, mas a gente tem a possibilidade de uma reestruturação e de um melhor desempenho. Tá? Então, esse tem sido o que tem sido identificado dos efeitos de curto e de longo prazo para cada uma dessas três principais estratégias de reestruturação. Então, basicamente, são esses os elementos de reestruturação que são mais comuns após o momento de aquisição. E a partir daí, eu abro para perguntas, dúvidas e discussão. Eu encerro por aqui esse trecho da aula, né, essa explicação desse tema, e abro então para debates a respeito do assunto.